A história real e o perigo de 2028. Francisco de Assis Pereira, o homem que confessou ser o maníaco do Parque do Estado. Francisco confessou ter matado 10 mulheres. Quem olhasse ia pensar que ele era só mais um cara comum na multidão. Mas, na verdade, ele é um monstro, e o mais irônico é que ele tinha nome de santo. Ele enganava as mulheres com promessas de fama e levava elas para um pesadelo mortal. No Parque do Estado, em São Paulo, nos anos 90, foram 9 assassinatos confirmados, 23 ataques confessados e uma frieza que chocou o Brasil. E sabe o pior? Ele pode sair da prisão em 2028. Hoje você vai mergulhar nessa história de gelar o sangue, com detalhes que vão te fazer dormir de luz acesa. Bem-vindo à história bizarra de Francisco de Assis Pereira, o maníaco do parque. Olá pessoal, Peter aqui. Essa história não perde nada para nenhuma série. De verdade, se você está no hype da nova série do Dexter, por exemplo, que acabou de estrear, você vai pirar com os detalhes do serial killer da vida real e brasileiro. Essa é uma história sobre crimes brutais, vítimas corajosas, falhas do sistema e uma mídia que transformou um monstro em subcelebridade. Se prepara porque os detalhes são sinistros. E é bom avisar para você responsável que esse vídeo ele tem um teor mais adulto, mais pesado, então sugiro que você não assista com crianças junto com criança, ok? E mais uma vez, eu, em nome de todo o nosso time, a gente quer agradecer a vocês por vocês estarem vindo aqui, se inscrevendo nesse canal. É um presente isso sem igual, porque é um começo de canal avassalador, né? Esse aqui é o terceiro, quarto vídeo, não consigo saber agora o momento que estou gravando esse vídeo, mas a gente já está chegando a 100 mil inscritos. Pelo menos eu acho que a gente está. E é surreal isso pra gente, um baita presente. Então isso vai dar muita força pra gente continuar com muita vontade, trazendo cada dia mais assuntos pra vocês e com o tempo a gente vai até conseguir colocar mais vídeos nesse canal. Muito obrigado por isso, você que está chegando agora, seja bem-vindo, se inscreve no canal que eu tenho certeza que aqui você vai encontrar muito tema bacana. Vamos lá, o verão do medo em São Paulo. Era o verão de 1998 e São Paulo fervia como sempre com aquela energia caótica, né? O calor escaldante fazia as pessoas buscarem refúgio nos parques e praças, mas um lugar que deveria ser sinônimo de tranquilidade virou palco de horror. O Parque do Estado, na zona sul da cidade. Entre árvores e trilhas, corpos de mulheres começaram a aparecer no decorrer dos meses, mas todos ali no mesmo parque, e todos com sinais de violência sexual e estrangulamento. A notícia espalhou como fogo, né? Era oficial, o serial killer estava solto. A cidade entrou em pânico, os jornais traziam manchetes sensacionalistas, as pessoas tinham medo de sair sozinhas. Enquanto isso, as autoridades tentavam criar o perfil e encontrar qualquer mínima pista que levasse à assassina solta. Quem era ele? Era como procurar uma agulha no palheiro, e por meses, né? Mas a resposta estava mais perto do que eles imaginavam, escondido na figura de um motoboy aparentemente comum, com um sorriso fácil e uma lábia afiada, né? Ele era Francisco de Assis Pereira, o maníaco do parque. A face do maníaco. Em 29 de novembro de 1967, em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, nascia mais um bebê como qualquer outro. Ninguém poderia imaginar que aquela criança tão comum e tão frágil iria marcar a história, mas de um jeito muito ruim. Ele recebeu o nome de Francisco e durante toda a vida ele parecia um cara sem nenhum diferencial, e foi aparentemente assim a vida toda. Ele tinha um sonho, ele queria ser patinador. Ele chegou a ganhar o apelido de Chico Estrela quando era jovem, mas esse sonho ficou engavetado e deu lugar a um trabalho menos artístico e mais realista, mas ainda se mantendo sobre rodas. Com 31 anos, ele trabalhava como motoboy entregando encomendas pelas ruas de São Paulo, mas por trás da fachada de trabalhador existia um homem com um passado tenso e uma mente perturbada. A infância do Francisco foi cheia de traumas profundos, com abusos, violências e uma família completamente desestruturada, que não justifica nada, mas sempre piora. Com 10 anos, ele sofreu abuso sexual por parte da tia dele e, segundo especialistas, contribuiu para uma fixação mórbida por seios, um traço que apareceu nos crimes brutais que ele cometeu. Na adolescência, ele enfrentou mais abusos, incluindo uma experiência traumática com um homem que quase castrou ele e fez com que ele tivesse um medo obsessivo de perder os órgãos genitais. Esses eventos, eles afloraram uma personalidade instável que explodiu em violência na vida adulta. Antes de virar o maníaco do parque, o Francisco já mostrava sinais de comportamento violento.
Prova disso é os relatos da Tainá, uma travesti que viveu com ele por mais de um ano. Ela contou que ele agredia ela fisicamente, com socos no estômago e tapas no rosto, um padrão que no futuro ia se repetir igualzinho com as vítimas dele. Mas ninguém poderia prever a escala de horror que ia se desencadear naquele ano de 1998. Modus operandi diferente. Diferente do que você pode estar pensando, o Francisco não era um predador impulsivo. Ele tinha um método calculado e quase teatral, o que tornava os crimes dele ainda mais assustadores. Sexta-feira ou sábado, esses eram os dias que ele preferia para agir. Francisco ia até a estação de metrô Jabaquara, um ponto movimentado do bairro onde ele observava mulheres jovens. Talvez fosse um instinto, né? Mas de algum jeito ele sabia perceber e escolher mulheres emocionalmente vulneráveis para se aproximar. Ele escolhia uma vítima e daí para frente o destino dela estava traçado. Ele abordava a mulher com um sorriso confiante, né? Se apresentando como olheiro de uma revista de moda ou de uma empresa de cosméticos. Ele chegava elogiando a beleza dela e dizendo que ela tinha o perfil perfeito para ser modelo. Francisco não tinha nenhum receio nessa hora. Ele falava com segurança e uma simpatia que de cara encantava a mulher. Assim que ele conseguia a atenção dela, ele prometia ensaios fotográficos, cachês altos e uma chance de fama. Para aquelas mulheres era uma oferta irresistível. Coincidentemente ou não, muitas delas estavam em busca de um futuro melhor. E o Francisco sabia exatamente como explorar esses sonhos. Ele conseguiu convencer cada uma das vítimas dele a subir na garupa da moto dele e levar ela para o Parque do Estado, aonde ele reservava um cantinho, um acampamento no meio da mata. E aí, se por um lado era uma audácia gigante levar uma vítima para um parque público, por outro, o Francisco sabia exatamente o que ele estava fazendo. O Parque do Estado é um local isolado, muito grande, arborizado, e era lá no local escolhido a dedo pelo Francisco que o charme dava lugar à violência. Ele violentava as mulheres sexualmente e, em muitos casos, assassinava elas, deixando os corpos escondidos na mata. A face das vítimas. Francisco confessou 11 assassinatos e 23 ataques, mas foi condenado por 9 mortes. Na época que o assassino estava ativo, cada vez surgia uma notícia de um novo golpe na cidade e no Brasil. O caso virou notícia nacional e mesmo pessoas que moravam muito distantes de São Paulo ficavam aflitas com os crimes. Já em São Paulo, muitas mulheres passavam a viver sob o medo de quem seria a próxima vítima. A única coisa que se sabia era que todo mês uma jovem aparecia morta no parque. Entre as vítimas confirmadas estão Rosa Alves Neto, de 21 anos, que trabalhava como telefonista. No dia 24 de maio de 1998, ela acordou deprimida por causa do fim do namoro dela. Então, ela decidiu distrair a cabeça no Parque Ibirapuera. Lá, o Francisco abordou ela e ela subiu na moto para ir com ele até o Parque do Estado. Ela foi estrangulada e o corpo só foi encontrado meses depois. Elisângela Francisco da Silva, de 21 anos. Ela desapareceu no dia 9 de maio de 1998. O corpo dela foi encontrado mais de 2 meses depois numa varredura da polícia pela mata do parque. O corpo dela já estava em estado de decomposição. Raquel Mota Rodrigues. Eu até peço desculpa para vocês que eu estou um pouco emocionado, porque as idades são menores que os meus filhos, né? Então eu fico muito sentido com isso. Bom, Raquel Mota Rodrigues, de 23 anos, ela foi dada como desaparecida em 9 de janeiro. E o último lugar que ela foi vista viva foi no bairro de Jabaquara, onde o maníaco agia. Nesse dia, ela estava procurando emprego e acabou ligando para a prima dela pouco antes de sumir, dizendo que tinha acabado de conhecer um rapaz e aceitado posar como modelo para ele em Diadema, município que fica próximo do parque. O corpo dela só foi encontrado uma semana depois. Selma Ferreira Queiroz, ela tinha 18 anos. Ela caiu nas garras do maníaco no dia 3 de julho de 1998. De acordo com a perícia, ela foi violentada sexualmente, espancada, mordida e estrangulada. Para piorar, enquanto ela ainda estava desaparecida, a família dela recebeu uma ligação falsa com pedido de resgate, como se ela tivesse sido sequestrada. Patrícia Gonçalves Marinho, ela tinha 24 anos. Ela foi atacada pelo Francisco no dia 17 de abril de 1998. E da mesma forma que as outras vítimas, ela também foi abusada, estrangulada. No caso dela, o Francisco usou um cadarço das botas dela para estrangular.
O corpo da Patrícia só foi encontrado 3 meses depois. Eles só conseguiram identificar ela pela impressão digital. Os peritos fizeram reidratar a pele de uma das mãos dela com glicerina informal, já que o corpo dela estava um esqueleto quando foi achado, né? Essas são só algumas das vítimas do maníaco do parque. O que elas tinham em comum? O gênero, a faixa etária, que não passava ali de 24 anos, por isso para mim foi muito difícil passar essa informação para vocês, e o local onde elas foram assassinadas, o Parque do Estado. Mas a chave para desvendar os assassinatos estava justamente com elas, as vítimas, as que morreram, mas principalmente as que sobreviveram. As sobreviventes. Elas foram a prova de que nem todas as mulheres que cruzaram o caminho do Francisco viraram vítimas fatais, e esse foi o primeiro fio solto que as autoridades encontraram o serial killer de São Paulo. Algumas daquelas mulheres que o Francisco escolheu conseguiram escapar, e as histórias delas foram cruciais para capturar ele. Uma sobrevivente contou como ela foi atraída pelo Francisco com promessa de um ensaio fotográfico para começar a carreira de modelo. Ela disse que ele era muito convincente e agia como profissional, mas quando eles chegaram no Parque do Estado, o tom mudou e ela reagiu rápido. Assim que eles chegaram no parque, Francisco tentou atacar ela, mas ela conseguiu fugir e alertar a polícia. E finalmente, eles tinham detalhes para construir o retrato falado do maníaco. A descrição parecia um farol na noite escura, e finalmente eles tinham um caminho para seguir com as investigações. O retrato falado correu o Brasil inteiro, em todos os jornais e canais de TV do país. A caçada e a captura. No começo de tudo, a polícia só tinha uma informação. Corpos de mulheres estavam sendo encontrados no Parque do Estado. Até aí, a polícia tratou os crimes como casos isolados, mas a frequência dos corpos sendo encontrados naquela mata deixou claro que tinha um serial killer em ação. Daí veio a pressão pública e midiática em cima desse assunto e a polícia intensificou a busca. O retrato falado, baseado nos relatos da sobrevivente, foi distribuído por todo o Brasil e foi aí que Francisco sentiu o cerco se fechar. Ele voltou no parque da cidade e incendiou o corpo de uma das vítimas que ele tinha abandonado lá. O nome dela era Isadora Frankel e ela tinha 19 anos. Depois disso, Francisco fugiu para o sul do país, mas lá ele foi reconhecido e denunciado, e a fuga dele terminou no dia 4 de agosto de 1998, na cidade de Itaqui, do Rio Grande do Sul, a mais de 700 quilômetros de São Paulo. Francisco foi preso em agosto daquele ano, 23 dias depois da divulgação do retrato falado, a mais de 700 quilômetros de São Paulo. Ele foi indiciado e por alguns dias as investigações foram intensas com ele. A polícia encontrou o capacete com Francisco, idêntico ao capacete que foi comprado com o cheque da Isadora Frankel, né? E no verso do cheque tinha o telefone da firma onde Francisco trabalhava como motoboy. Era uma evidência muito consistente, já que a Isadora estava desaparecida há meses. E a polícia também achou parte do talão de cheques da Isadora dos pertences do Francisco. E no começo ele disse que ele e a Isadora eram namorados, e por isso ele teve autorização para usar o cheque para comprar o capacete. Por outro lado, o pai da Isadora negou a existência dessa relação entre os dois. Depois de alguns dias, o Francisco confessou. Ele era o maníaco do parque. No depoimento de confissão, o Francisco contou que ele queria ser descoberto e por isso ele deixou o telefone no verso do cheque que ele usou para comprar o capacete. Ele pegava os pertences das vítimas depois que matava elas e assim ele teve o talão de cheques da Isadora, por exemplo, dando essa pista de bandeja. Francisco contou que pretendia revelar o envolvimento dele não só na morte da Isadora, mas também na morte da Raquel, mas quando ele chegou pela primeira vez na delegacia, ele ficou com medo e mentiu, e só tomou coragem de confessar tudo dias depois. Os restos mortais da Isadora só foram encontrados depois que o maníaco confessou. No dia seguinte da confissão, a polícia levou ele para o parque e ele mostrou onde ela estava. E ele também deu o detalhe dos crimes e mostrou onde estavam os corpos de outras vítimas, mas o impacto da perversidade do maníaco estava longe de acabar. Ainda no depoimento, Francisco contou que ele não fugiu por medo de ser preso pela polícia ou porque o retrato falado dele foi divulgado, mas sim para evitar que ele continuasse cometendo outras mortes, então ele se afastou e viu procurar outros ares. O Francisco contou que sentia que a cada momento aquele desejo macabro invadia ele mais e mais, e se ele continuasse ali onde ele executava tudo, com o tempo ele acabaria devorando um outro ser humano. O julgamento e a sentença. O julgamento do Francisco de Assis Pereira foi um marco na história criminal do Brasil. Ele foi condenado a mais de 280 anos de prisão por homicídio triplamente qualificado, estupro, atentado violento ao pudor e ocultação de cadáver.
Mas aí que vem a primeira polêmica. Por causa da legislação da época, o tempo máximo de prisão era de 30 anos. Isso significa que ele pode ser solto em agosto de 2028, quando ele completar esses 30 anos. Durante o processo, o maníaco do parque passou por avaliações psicológicas e um dos resultados foi um transtorno de personalidade antissocial, ou seja, ele é um psicopata. Isso até pode ser tratado, mas é incurável. Ele não demonstrou remorso pelos crimes que ele cometeu com todas aquelas mulheres, e por isso, alguns especialistas afirmam que se ele for solto, ele vai voltar a matar. Essa possibilidade gerou muitas discussões sobre a necessidade de reformas no sistema penal brasileiro. Como é que fica o caso de um psicopata preso depois que ele cumpre a pena? Quem garante que assegura um cara desse solto por aí, mesmo depois de tantos anos? Em 2019, rolou uma mudança no artigo 75 do Código Penal que aumentou o limite de prisão para 40 anos. Só que a nova regra só vale para os crimes cometidos a partir da vigência da lei, né? Ou seja, de 2020 para frente. Então, na prática, isso não afeta a condenação do maníaco do parque. Ele segue com a pena máxima da época, que era de 30 anos. Mas antes de ser solto na data limite dele, em 2028, ele vai ter que passar por testes psicológicos, e caso ele seja reprovado, o juiz pode determinar que ele continue preso por meio da manutenção da pena. A princípio, uma alternativa do Estado para o caso do Francisco seria transferir ele para uma instituição psiquiátrica. O Estado de São Paulo tem 3 hospitais de custódia e tratamento, ou seja, hospitais próprios para presidiários com problemas psiquiátricos. Mas nada vai ser tão fácil assim. Uma resolução do Conselho Nacional de Justiça de 2023 determinou o fechamento gradual dos hospitais de custódia por causa da Lei Antimanicomial de 2001. Desde então, essas instituições estão sendo desativadas pouco a pouco até todas fecharem. Com isso, o futuro do maníaco do parque ainda é incerto e uma questão a ser resolvida pelo judiciário brasileiro em até 3 anos. Hoje, o Francisco tem 57 anos e ele diz que está recuperado. A mãe dele diz que ele vai ser bem recebido em casa quando for solto, e, como você sabe, o prazo está chegando. Em 2018, o Ministério Público pediu um novo exame de sanidade mental para evitar a liberação do maníaco do parque. Mas ninguém tem notícia do resultado desses exames ou sequer se eles foram feitos. Uma advogada que acompanha o caso disse que os únicos exames de sanidade mental que o Francisco passou foram feitos na época do julgamento. E de lá para cá, o Francisco segue sem nenhum atendimento, tratamento ou avaliação mental. E sem isso, vai ser difícil ressocializar esse criminoso. Quando o monstro vira estrela... Outro escândalo desse caso é que ele não chocou só pelas atrocidades, mas também pela forma como a mídia explorou isso. Programas sensacionalistas da época deram espaço para entrevistas exclusivas com o maníaco do parque, e ele acabou virando uma figura pública. Quando o caso ainda estava no auge do hype, a mãe do maníaco do parque chegou a dar uma entrevista no jornal O Globo, dizendo que ele estava recebendo milhares de cartas e presentes de fãs. Fãs! Muitas mulheres enviavam declarações de amor, comidas e até dinheiro para ele. Direto, mulheres diferentes iam até a penitenciária de Aras, no interior de São Paulo, para visitar ele. Foi justamente uma dessas admiradoras que chegou a se casar com ele, mas o casamento não durou e a ex-esposa contou que se separou porque o Francisco tinha uma personalidade e comportamentos estranhos. Bom, era o mínimo, né? O que ela estava esperando do maníaco do parque? Enfim, em 2024, o Prime Video lançou a série Maníaco do Parque, a história não contada. E dentre os assuntos, esse documentário mostra como a mídia descredibilizou a sobrevivente e transformou o Francisco em uma subcelebridade e acabou desviando o foco das vítimas. Uma das sobreviventes do maníaco aparece nesse documentário e diz que na época era como se ele fosse uma estrela e as vítimas eram secundárias e esquecidas. Isso é um fenômeno que costuma acontecer no caso dos serial killers. Quem lembra do surto coletivo que foi quando lançaram a série do Jeffrey Dahmer, né? Bom, a história fica até aqui, até a próxima atualização. Mas se a história do maníaco do parque te deixou intrigado com a mente dos serial killers, ou se você adora mergulhar nesse mundo, seja na vida real ou na ficção, você tem tudo para estar arrepiado com a série Dexter New Blood. Acertei? A série acabou de estrear e trouxe o Dexter de volta, vivinho e nativo, né? Solto em Nova York. Diferente do maníaco do parque que agia por impulso e crueldade, o Dexter tem um código moral, matando só aqueles que merecem, né? Enquanto
o maníaco do parque representa o pior da realidade, o Dexter faz a gente refletir sobre a linha tênue entre herói e vilão. E é por isso que eu quero te convidar a continuar nesse assunto junto comigo. Eu acabei de postar um vídeo da análise da estreia da nova temporada de Dexter lá no Ei Nerd. Depois desse vídeo, corre lá para você ver. Obrigado por esse vídeo, espero muito que vocês curtam esse canal, que vocês se inscrevam nesse canal que está começando agora, é um bebê. Então se você está começando agora, você viu esse canal pela primeira vez, se inscreve nesse canal, ajuda a gente a começar esse projeto, a fazer com que esse projeto vá longe. A gente quer trazer para vocês as melhores histórias que existem, de toda a história, para você poder assistir em forma de vídeo. Vai ser bacana demais saber que você está aqui inscrito no canal. Então faz isso agora, se inscreve aqui agora, ativa o sininho e vamos junto nessa jornada. Obrigado, galera, até a próxima, fui! Se este vídeo serviu para dar voz às vítimas que a mídia da época tentou apagar, já valeu a pena. Compartilhe este vídeo para que a história de Rosa, Isadora e todas as outras não sejam esquecidas. Se você quer mais análises profundas como essa, se inscreva e confira a nossa playlist de casos brasileiros. A gente se vê no próximo vídeo.